Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à aula de número 3 do nosso curso de Estatística Descritiva Básica em Linguística. A aula de hoje vai ser dedicada ao assunto gráficos. Vamos aprender então a organizar os nossos dados de maneira visual e assim facilitar o trabalho de análise e interpretação dos dados. O uso de gráficos é uma maneira fácil e intuitiva de se exibir as informações relativas a um conjunto de dados. Por se tratar de uma informação de natureza visual, facilita a compreensão daquilo que se deseja mostrar, bem como a percepção de características específicas dos dados. Por essa razão, têm sido amplamente usados em estatística para mostrar, ilustrar ou justificar certas informações, ideias e conclusões. Existem vários tipos de gráficos, sendo cada um deles voltados para a exibição de um determinado tipo de dado. Vamos ver então quais são os principais tipos de gráfico. O primeiro deles é o chamado histograma de frequência. Um histograma de frequência é como se fosse um gráfico de barras nos quais as colunas mostram os dados mais frequentes. No nosso exemplo aqui, dados, né, nessa categoria aqui são frequentes, mais do que os que estão dispostos nessa ou nessa categoria. Então, quanto mais alto o tamanho da barra, maior vai ser a sua frequência. Histogramas de frequência, portanto, são uma maneira gráfica de nos ilustrar as distribuições de frequência que organizamos em tabelas, conforme vimos na aula anterior. Um outro tipo de gráfico muito usado também é o gráfico de barras, especialmente importante para comparar condições experimentais. Vejam que nesse gráfico aqui é possível comparar três diferentes condições entre si, e a informação é bastante visual, de maneira a nos permitir ver que a primeira das condições teve um valor mais alto que as duas seguintes. Um terceiro tipo de gráfico é o gráfico de pizza, muito recomendado quando se quer ver a distribuição dos resultados em relação a um todo. Nesse nosso exemplo, nós temos aqui um gráfico que nos mostra o uso de pronomes relativos. Não é difícil ver que o relativo mais usado é o relativo que, ocupando 58% do total, numa proporção bem maior do que os demais. O pronome menos usado foi o cujo. Reparem que a faixa de uso dele, a fatia, é bem pequena. Já o gráfico temporal, também chamado de gráfico de linhas, é bastante útil quando se quer mostrar o desenvolvimento de um determinado valor ao longo do tempo. Repare que, sendo essas linhas representativas da leitura de segmentos numa frase, eu posso ilustrar o tempo de cada segmento ao longo da forma como eles foram exibidos. Um gráfico muito intuitivo, muito importante, mas muito pouco usado, é o chamado diagrama de Pareto, que é um tipo de gráfico muito útil para se mostrar as frequências acumuladas. No gráfico de Pareto, nós temos uma combinação do gráfico de barras junto com uma linha que nos informa a frequência acumulada, de maneira que é possível sempre ver a linha do percentual acumulado. Por exemplo, aqui nós temos um acúmulo de dados da ordem ali de 75%. Então, todos daqui para baixo, eu tenho 75% dos meus dados. Então, repare que nessas quatro primeiras categorias aqui, estão contidos 75% dos dados, certo? Temos aqui o eixo da frequência, que nos dá a frequência absoluta, o gráfico de barras, que nos dá a frequência visual em cada condição, ok? E aqui nós temos a legenda de cada um das condições experimentais. Temos também o gráfico box plot, que tem duas utilidades. A primeira delas é mostrar a dispersão dos dados em cada condição experimental. Pode ser também utilizado para a detecção de valores discrepantes, coisa que a gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui mesmo no nosso curso. O gráfico box plot também nos permite comparar a mediana com a média, que também vão ser vistas numa aula futura aqui no nosso curso. Por ora,
temos que pensar o gráfico box plot como dando a dispersão. Então, quando mais larga o tamanho da caixa, que é o que está representado nas cores aqui, maior é a dispersão. Quanto maior as hastes, que são esses traços pretos aqui em cima das caixas, maior está a probabilidade de ter valores discrepantes ou ainda a posição dos valores discrepantes em relação à média, que é essa bolinha aqui no centro de cada caixa, e em relação à mediana, que é essa linha preta que corta cada caixa aqui. Quando eu tenho a caixa muito estreitinha, é sinal de que os dados estão concentrados em torno da média, ou seja, não estão dispersos em relação à média. Então, quando usar cada tipo de gráfico? O gráfico de barras é o melhor sempre que o objetivo for comparar diferentes valores medidos na mesma unidade. O gráfico de pizza é melhor quando o objetivo é o de enfatizar as partes de um todo. O gráfico temporal é o recomendado para o estabelecimento de relações entre uma observação e o tempo em que ela foi medida. O diagrama de Pareto nos dá as frequências acumuladas. O gráfico box plot é mais recomendado para se ter uma ideia da dispersão dos dados. Procure observar a natureza do seu dado na hora de escolher o gráfico mais adequado. Os gráficos são úteis tanto para dados contínuos, para dados discretos ou mesmo para dados qualitativos, mas o tipo de gráfico é bastante importante em relação ao tipo de dado que se tem. Procure também formar o maior número possível de gráficos, porque assim você vai ter um conjunto maior de informações sobre os dados que você obteve. E fique de olho também para as suas intenções. Caso você queira medir a dispersão, use o box plot. Caso você queira comparar condições, use o gráfico de barras. Enfim, fique de olho também nas suas intenções como pesquisador. Na nossa próxima aula, vamos começar a aplicar as estatísticas descritivas. Até aqui, aprendemos a organizar os dados e a mostrá-los visualmente. A hora agora é de fazer os primeiros cálculos. E eu espero vocês, então, na nossa próxima aula para aprendermos a fazer isso. Fiquem de olho aqui também dos nossos tutoriais, que vão mostrar a vocês como cada um dos gráficos vistos aqui podem ser feitos usando determinados softwares estatísticos. Eu espero vocês, então, na nossa próxima aula, pessoal. Muito obrigado e até lá.